Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar mais um podcast da plataforma de cursos Quantum Leap e o tema de hoje é muito especial para mim porque é com um grande amigo e é uma honra poder fazer esse bate-papo com ele, o professor Guilherme Piragine. Ele tem uma trajetória muito grande dentro da odontologia, dentro da área de implantes, da área de cirurgia bucomaxilofacial e a gente tem um convívio de décadas aí praticamente de trabalho no dia a dia. Eu gostaria que o professor Guilherme Piragini se apresentasse para vocês saberem quem ele é, o que ele faz, como é que é o dia a dia dele, e falar para vocês que ainda possam estar ainda indeciso com a área da odontologia, o que fazer, se de repente a parte de cirurgia é para você ou não, tirar um pouquinho dessas suas dúvidas. Professor, se apresenta aí para a gente, fala um pouquinho sobre você e o que você faz no dia a dia. Pô, a honra é minha em poder participar desse podcast, ainda mais se tratando da área que eu amo e pratico há 20 anos, que é a implantodontia. A dica que eu dou para os alunos que ainda estão na faculdade e ainda estão indecisos quanto à área seguir, a implantodontia é uma área linda, porque ela é uma especialidade que ela acaba unindo, fazendo uma conexão, uma interconexão com outras especialidades. Porque para implantodontia a gente precisa conhecer muito cirurgia para fazer a colocação dos implantes e a reconstrução dos tecidos, seja ele ósseo ou gengival, conhecer de reabilitação por meio das próteses. Então é uma área fantástica. A dica que eu dou para quem está na faculdade é sempre buscar um referencial e mirar um referencial a fim de conseguir, já no período da faculdade, já poder habitar o universo daquela especialidade, no caso, a implantodontia. Em relação à minha formação, Geraldo, 20 anos que eu me dedico à área da implantodontia. Assim que eu saí da faculdade, eu na faculdade já era um apaixonado por cirurgia. E assim que eu saí da faculdade, fui fazer meus primeiros cursos de atualização na fundação. E aí, a partir daí, fui fazer meu primeiro curso de implantodontia, de especialização em implantodontia, em 2001. Numa faculdade chamada Unicastelo, que a equipe da USP, da fundação, dava lá, que era a equipe do Dr. Antônio Rodrigues da Silva. E aí depois eu fui saber que foi o primeiro curso reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia de implantodontia. Muitos professores aí com mais de 3 décadas, 4 décadas na área foram formados lá. E nessa época do ano 2000, era uma implantodontia completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Mas uma implantodontia que é o que a gente tinha na época para fazer. Legal, Gui. E como é que era aí essa implantodontia dessa época, né? A gente sabe que os implantes evoluíram muito ao longo dos anos, né? Como é que era essa implantodontia dos anos 2000 ali? O que que evoluiu? O que que mudou? Que o pessoal que está entrando agora na implantodontia, que está chegando agora para fazer cirurgia, o que que eles podem encontrar no dia a dia clínico que de repente veio lá de 20, 25 anos Anos atrás? atrás. Legal, ótima pergunta. Se você analisar nesses 20 e poucos anos de implantodontia que eu vivo, a gente percebe que as bases, né, os conceitos científicos sólidos, eles sempre permanecem. O que a gente vê mudar, por exemplo, na época, as grandes discussões da época, era se a gente usava ainda superfície lisa ou superfície tratada. Né? Tinha uma grande questão, era a polêmica dos congressos na época. Na época, não existia praticamente a utilização de guia cirúrgico. Os implantes foram criados, né, pelo Brånemark para reabilitar pacientes edêntulos, ou seja, próteses totais parafusadas. E aí, no ano 2000, coqueluche da implantodontia, foi a explosão da implantodontia. A gente trabalhava colocando os implantes e depois que colocava os implantes, a gente ia pensar na prótese. Tanto é que muitas empresas nessa época, como até a Conexão, apareceram para quê? Para dar soluções protéticas para aqueles implantes que hoje a gente sabe não estavam numa posição ideal para prótese. Só para a gente não se perder aqui um pouco, Gui, voltando um pouquinho em relação ao seu currículo, né? Eu sei, como um grande amigo seu, que você também é bucomaxilo, né? O que que te levou a fazer a especialização de bucomaxilo
E o que que isso agrega em relação ao seu dia a dia clínico como implantodontista também. Legal. Acho que isso é um ponto interessante aí para quem está assistindo. Legal. Eu, quando terminei implantodontia, no ano de 2004, eu comecei a fazer minhas cirurgias e eu comecei a perceber que eu tinha uma grande dificuldade, principalmente nas cirurgias avançadas, né? Eu percebi que a especialização te dava uma boa base para se colocar implantes e pequenas regenerações ósseas, no caso de biomaterial e membrana, mas eu não me sentia seguro para fazer as grandes reconstruções. E aí eu percebi que eu queria operar num andar a mais, e foi o que me levou a fazer a minha residência de cirurgia maxilofacial. Eu tive a honra de ser a última turma do grande professor Silvio Aguiar, no Samaritano. E a bucomaxilo acabou me dando essa compreensão, vamos dizer assim, máxima que o cirurgião dentista consegue dentro da cirurgia. E a cirurgia bucomaxilo, ela me trouxe a possibilidade de poder sanar todas aquelas dificuldades que eu tinha no campo da reconstrução, e é o que eu busco nesses 20 anos, reconstrução de tecidos, né? Reconstrução de osso, reconstrução de gengiva, devolver dente. A bucomaxilo me deu uma segurança muito grande no dia a dia da implantodontia, tanto como profissional como para poder ensinar. Muito legal, Gui. Eu sei que dentro do seu currículo também você fez um mestrado em implantodontia, né? O que que isso te agregou no seu dia a dia clínico? E talvez se você puder contar também o porquê do que você caminhou para o mestrado, né? O que que te fez a fazer o mestrado em implantodontia também. Legal. Numa altura da vida, acho que por ano de 2011, eu já implantodontista e já cirurgião maxilofacial, já habitando no meu consultório, habitando na buco, na parte do hospital, fazendo a parte de traumatologia, cirurgias hospitalares, eu comecei a ficar um pouco chateado da forma que a cirurgia maxilofacial acontecia, e a partir daí eu tive uma decisão na vida que eu não ia mais ficar em hospital, muitas vezes fazendo trauma e minimizando sequela, né? Porque às vezes a gente queria reconstruir o paciente e muitas vezes a gente tinha problemas burocráticos, que muitas vezes isso não era possível. E aí eu abandonei a vida de hospital e falei, não vou mais agora partir dessa linha de minimizar sequela, agora eu vou para a linha de reconstruir sequelados. E aí isso me deu a vontade de partir para o mestrado. Durante toda essa fase de praticamente aí 15 anos, né, na implantodontia, na cirurgia maxilofacial, sempre viajei bastante para congressos internacionais, treinamentos, cursos, como na Universidade de Berna, na Suíça, como na U em Nova York. Você também teve a oportunidade também de ir a alguns desses congressos comigo. E o mestrado, ele me deu aquela veia de professor. Ele me formou como professor. Apesar de eu dar aula há muitos anos, ele me formou como professor e ele conseguiu dar para mim uma coisa que só quem entra na academia e faz o mestrado sabe, né? Quem desenvolve ciência. Você conseguir dividir, saber o que é realidade e o que não é realidade. Eu acho que o mestrado, o ponto-chave do mestrado foi esse, a formação de professor. E usando essa sua base de mestrado e até esse comentário que você fez sobre ter uma melhor interpretação sobre o que você lê, sobre o que você aprende, conta pra gente qual foi um curso aí que você fez ou algum congresso que você foi que te marcou ao longo desse período também. Legal. Muitos cursos marcaram, mas um curso particularmente que marcou para mim foi o curso que eu fiz na Universidade de Berna com o professor Belzer e com o professor Buser, isso em 2006. E foi o primeiro curso falando de implantes em área estética. A gente praticamente não tinha protocolo de implantes em área estética. Era um mundo completamente escuro nessa época. Eu lembro que esse curso me marcou demais, né? Porque uma vez que eu estava na Suíça e podendo participar com grandes professores, uma filosofia, né? Que é a filosofia que a gente acredita e segue,
que é sempre a filosofia com a base científica, né? Que legal, Gui. O currículo é impressionante, né? É um currículo muito vasto, um currículo com várias passagens, com muita história, né? Para contar. Que acho que daria muito mais tempo de podcast só para contar histórias aqui de tudo que você já viveu dentro da odontologia. Mas como que você usa toda essa bagagem para a criação de um curso de excelência? Ótima pergunta. A bagagem de todos esses anos deu com que o nosso grupo pudesse construir um curso com um embasamento científico sólido, ou seja, vamos já desmistificar daqui o que é ciência, o que é verdade, o que não é. Eu acho que esse é um norte muito grande. E a segunda coisa é dar para o aluno ferramentas que encurtam o caminho da aprendizagem. Por exemplo, nesse curso que eu gravei, o primeiro curso aqui da plataforma, onde a gente vai trabalhar sobre região posterior de maxila, é uma área que necessita conhecimentos muito específicos. Então, a gente consegue trazer coisas muito diferentes que a gente vê no dia a dia e por aí. E no dia a dia clínico, Gui, a gente sabe que a área posterior de maxila é realmente uma região difícil de reabilitar, né? A gente encontra e chegam pacientes na clínica com a região muito atrófica, reabsorvida. Qual é a sua experiência em relação a isso? Legal. Quando a gente fala em região posterior de maxila, a gente entende que é aquele paciente que perdeu, né, pré-molares ou molares, né, pacientes que muitas vezes são desdentados posteriores e que muitas vezes não tem como reabilitar. Então a gente pensa, a primeira forma de reabilitação que a gente tem, próteses removíveis. Segunda forma de reabilitação, a única que sobra, é trabalhar com os implantes ósseo-integrados. E quando a gente trabalha na região posterior da maxila, onde a gente compreende o seio maxilar e o sistema respiratório como um todo, é uma área que necessita de conhecimentos específicos para que você consiga bons resultados e, o principal, evite grandes complicações. Quando a gente vai pensar no paciente desdentado posterior de maxila, e aonde a gente não quer a opção da reabilitação por meio de uma prótese removível, e a gente obrigatoriamente vai ter que trabalhar com implantes ósseo-integrados, a gente vai ter várias situações, né? Primeira coisa é a gente saber o quanto de osso tem essa região, para daí pensar no tipo de abordagem que a gente vai ter. Eu acho que o principal fator para a gente trabalhar em região posterior de maxila, eu acho que o primeiro ponto-chave é conseguir enxergar a reabilitação protética final antes de pensar no trabalho. Eu acho que esse seria o primeiro caminho, né? Ou molda, insera, ou escaneia, insera digital. Para quê? Para que a gente inicialmente consiga enxergar aonde seria a posição dos dentes, né? E qual a especialização que o profissional precisa ter para atuar de maneira correta nessa região posterior de maxila? Ele precisa ser um especialista em implantodontia, ou ele precisa necessariamente ser um bucomaxilo? O que você indicaria para um aluno hoje que quer atuar nessa região, quer reabilitar essa região, como ele se diferenciar, o que ele precisa ter? Legal. É uma área que eu acredito que necessita, né, ser especialista ou ter uma grande experiência na área. A gente sabe que tem muitos profissionais que não são especialistas, mas fizeram vários cursos na área e atuam. Ou seja, todos esses profissionais estão aptos a trabalhar nessa região posterior de maxila. Muito bom, Gui. E eu acho que seria interessante você passar para o pessoal quais são as interconexões entre as áreas, tanto da odontologia, né, quando a gente pensa em reabilitação posterior, quais são as interconexões entre as áreas, não só da odonto, mas também da medicina. Legal. Eu vejo que seio maxilar, para a grande maioria dos cirurgiões dentistas, eu posso muitas vezes chamar de um quarto escuro, vamos dizer assim. Tá? Porque eu vejo que na faculdade, eu não aprendi isso na faculdade, eu fui aprender isso depois. Existe uma relação muito grande entre a odontologia e a otorrinolaringologia. Por quê? Porque na região posterior de maxila, a gente tem o seio maxilar.
E esse seio maxilar, ele faz parte de um sistema respiratório. E é muito importante, a partir daí, qualquer profissional, antes de pensar em qualquer procedimento, toda vez que for trabalhar perto do seio maxilar, a primeira pergunta é: será que esse paciente respira direito? Eu acho que aí está a grande intersecção dessas duas áreas de especialidade. E Gui, na área da implantodontia, a gente sabe que tem uma série de divisões ali dentro, né? Por que você optou em gravar um curso sobre seio maxilar dentro da plataforma Quantum Leap? Legal. É um prazer, né, poder ter o curso dentro da plataforma. A opção do seio maxilar foi porque, particularmente, eu acho que é a modalidade cirúrgica que necessita conhecimentos extremamente específicos. E eu posso contar uma história para você legal. Quando eu, na minha especialização, fui realizar a minha primeira cirurgia de seio maxilar, eu estourei a membrana. Quando eu fui realizar a segunda, a terceira, a quarta cirurgia, eu furei a membrana. Isso me deu um desespero muito grande, porque toda vez que eu ia fazer a cirurgia, eu tinha uma insegurança muito grande. Até que eu fui para um curso na Itália, do Matteo Chiapasco, aonde lá eles davam para a gente treinar em ovos apenas a osteotomia e o descolamento daquela membrana. E com o passar dos anos, sabendo disso, eu e meu grupo, a gente conseguiu trazer, né, esse treinamento de destreza manual que a gente precisa ter para trabalhar com as membranas sinusais, e a gente conseguiu trazer isso para ovos. Ou seja, a gente conseguiu dar para o aluno a possibilidade de treinar a destreza manual de uma forma que o nosso grupo criou. Então eu acho que, além da parte científica, a gente tem essa pegada de realmente passar o conhecimento para o aluno e passar as ferramentas para acelerar a curva de aprendizagem do aluno. Porque, ao meu ver, a cirurgia de seio maxilar é uma curva de aprendizagem muito longa para aquele aluno que está na especialização ou saiu da especialização. Ao meu ver, ele precisaria de centenas de casos, tá, para ele operar e ele conseguir treinar essa destreza específica para essa modalidade cirúrgica. Você falou que o refinamento do tratamento, o refinamento da mão do cirurgião, ela é muito importante, né? E que para isso precisa de muito treinamento. Mas você citou também uma intercorrência muito comum para quem já fez cirurgia de levantamento de seio maxilar, que é a perfuração da membrana sinusal, né? Tem solução? Ótima pergunta. Pensando na perfuração da membrana, ela pode ocorrer em várias modalidades cirúrgicas aplicadas na região posterior da maxila, onde tem o seio maxilar. Por exemplo, um implante curto, onde você vai fazer uma elevação do seio maxilar traumática, você pode furar a membrana. No caso por exemplo, de fazer uma cirurgia que você vai ter que fazer osteotomia. Ou seja, toda vez que a gente tem perfuração de membrana, com certeza a gente tem um grande problema. Por quê? Porque a gente criou uma comunicação, tá, da cavidade oral para o sistema respiratório. E a partir daí existem técnicas específicas para conseguir, muitas vezes, corrigir essa intercorrência cirúrgica. Mas o melhor de tudo não é corrigir a intercorrência, é treinar a destreza para evitar a intercorrência. E se você olhar no hands-on que a gente propõe dentro do nosso curso online, um treinamento que a gente chama de treinamento de ovos, módulo hard, onde o aluno passa por diversas fases de treinamento, o aluno que conseguir cumprir todo o treinamento, ele está com a mão preparada e refinada para fazer a cirurgia, e aí sim, evitar a perfuração, porque uma vez a perfuração feita, grandes complicações podem acontecer. E dentro dessas grandes complicações, Gui, o que você poderia citar em relação às complicações? Tá. Eu acho que complicação de cirurgias em região de seio maxilar, sejam elas implantes e muitas vezes os enxertos, são complicações que apresentam um grande potencial perigoso. Por quê? Porque a gente sabe que a face é a região mais vascularizada do corpo e a gente sabe que o seio maxilar tem uma grande relação com órbita e com encéfalo. Então,
as complicações de cirurgias de seio maxilar podem muitas vezes levar o paciente a uma meningite, pode levar o paciente muitas vezes a óbito. Tá? Então o que é importante é que se evite esse tipo de complicação. Já que a gente está falando de complicação, Gui, tem algum aspecto clínico do paciente, quando ele chega, que você bate o olho e de repente já acende uma luz amarela sobre o tratamento, evolução, planejamento? Sim. Para se evitar complicação, quando se trabalha em região posterior de maxila, primeira coisa que precisa sempre pensar é: esse paciente respira direito? E aí no clínico, você consegue na anamnese já colher informações desse paciente de históricos respiratórios. Então o paciente vai te relatar muitas vezes históricos de alergia, desvios de septos ou outras patologias relacionadas à parte respiratória. Uma outra dica é, no simples raio-x panorâmico, você já poder enxergar o seio maxilar, né? E poder ver se tem algum tipo já de velamento nessa imagem. Tá? Isso já é um sinal clínico para que você acenda uma luz amarela e já começa a pensar em investigar o sistema respiratório desse paciente antes de fazer qualquer intervenção. Seja ela, muitas vezes, a extração de um dente. Porque muitas vezes o dente pode ter uma infecção e a gente tem muitas vezes as sinusites odontogênicas. Ou seja, diagnóstico é tudo. E qual a dica para o clínico ou para o cirurgião, né, que vai fazer uma cirurgia de seio maxilar? Ele deveria investigar de que forma esse sistema respiratório? Legal. A partir do momento que ele, obviamente, vai ter tomografia, porque ninguém trabalha com implantes e com enxertos sem tomografia, ele já consegue enxergar se existe a presença de muco ou algum tipo de velamento nesse seio. A partir daí, junto com o histórico respiratório do paciente, é importante sempre trabalhar em conjunto com o otorrino. Então, a gente encaminha esse paciente para o otorrino, solicitando a avaliação da saúde respiratória. Esse otorrino vai usar uma microcâmera, né, que a gente chama de fibroscopia endonasal, e ele vai enxergar por meio dessa câmera numa televisão e vai poder enxergar a parte interna de anatomia do nariz e ver se realmente existe alguma alteração dessa parte respiratória. Junto a isso, ele vai pedir provavelmente exames de tomografia dos seios da face, e aí sim o otorrino vai dar para você um sinal verde que aquele paciente respira direito e está apto a um procedimento, seja de extração de um dente, seja de um enxerto ósseo. Toda vez que trabalhar em região posterior de maxila, a gente tem que pensar que o seio maxilar está lá, que é um sistema respiratório e que quem trata disso junto com a gente é o médico otorrinolaringologista. E ainda falando de preparação, Gui, por exemplo, do paciente ali para a cirurgia, né? Qual seria um outro passo importante para o paciente estar bem preparado e para o clínico estar bem preparado para fazer uma cirurgia de seio maxilar, por exemplo? A partir do momento que a gente tem um sinal verde em relação à parte respiratória, aí sim a gente vai para o planejamento propriamente dito. E aí é imprescindível se planejar a prótese e depois os implantes. No entanto, sabendo que na região posterior a gente vai ter que trabalhar com diversas modalidades cirúrgicas, o estudo da tomografia de forma individualizada e topográfica é um fator fundamental para você definir qual que é a melhor estratégia cirúrgica. É muito importante uma tomografia volumétrica bem feita, e se ainda hoje puder trabalhar com software de planejamento, ajuda bastante. Por exemplo, quem faz cirurgia de seio maxilar, a espessura da parede lateral ao longo do pilar zigomático, ela muda. Se eu não conhecer isso antes de operar, sem essas informações, eu estou entrando numa cirurgia provavelmente não tão preparado. Exame de sangue. Não tem como pensar em fazer uma cirurgia de enxerto sem conhecer o perfil metabólico daquele paciente. Então, os exames básicos que a gente tem são fundamentais para que a gente, junto com a tomografia, defina a melhor estratégia cirúrgica para aquele caso de reabilitação posterior de maxila. Bom, Gui, você já deu aí um bom panorama para a gente sobre parte de planejamento, né? E como organizar ali uma preparação para o início de uma cirurgia em região posterior. Mas quais são as modalidades para a gente conseguir
reabilitar uma região posterior de maxila atrófica? Legal. Toda a região posterior de maxila, a gente sempre vai ter atrofia. Tá? A partir do momento que a gente perde o dente, a gente sabe que no primeiro ano, se esse dente for extraído e nenhuma manobra cirúrgica para manter aquele osso for realizada, em torno de 60% desse volume vai embora no primeiro ano. Ou seja, sempre eu vou ter atrofia na região posterior de maxila. O que eu preciso sempre entender, primeiro, é a prótese. Porque existem casos que minha perda óssea vertical e eu vou ter os resultados de dentes extremamente alongados. E por mais que a gente faça muitas vezes enxerto ósseo, a gente não vai conseguir reduzir o tamanho desses dentes. Então a primeira coisa para se definir é o enceramento e ver a linha de sorriso do paciente, o corredor bucal, a fim de se entender inicialmente qual que é o resultado estético que esse paciente vai ter. Se a gente vai ter uma prótese dentária ou uma prótese dentogengival. Ou seja, já é uma informação que antes de se tratar, a gente tem que ter isso em mãos. Isso só acontece com o planejamento. A partir daí, a gente avaliando a quantidade óssea disponível e se estudando essa topografia de uma forma muito individualizada, que a gente ensina no nosso curso, a gente consegue basicamente trabalhar com aqueles casos onde eu tenho pouco osso, mas eu consigo trabalhar com implantes curtos, que é uma solução interessante, né? Muitas vezes implantes curtos, 2, 3 implantes curtos e uma prótese ferulizada é uma forma de reabilitar essa maxila posterior. Existem outros casos onde eu preciso de uma exigência mecânica maior e eu vou trabalhar com as elevações atraumáticas do assoalho de seio, independentemente da técnica, onde eu vou colocar o meu implante e com essa técnica eu vou ganhar em torno de 4 milímetros de osso, ou seja, de implante de 6 iria para 10, implante de 7 iria para 11, aí eu teria mecânica muito mais favorável do que uma mecânica de implante curto. E a gente tem aquela modalidade daqueles seios maxilares, onde infelizmente a gente tem menos de 1 milímetro de osso, menos de 2 milímetros de osso. E a única forma de se reconstruir aquele seio é por meio da cirurgia preconizada por Tatum lá atrás, né, que é a osteotomia da parede lateral do seio maxilar, elevação da membrana e a colocação do enxerto. Você mencionou que se nada for feito no momento da extração, né, no momento que o paciente está perdendo aquele dente, se nada for feito, há uma chance muito grande desse osso ser perdido, né, ter uma grande remodelação dessa região e criar uma dificuldade ali para frente em relação à instalação dos implantes. O que o colega, o que o dentista que está atuando, que o paciente acabou de chegar para ele com um dente perdido, o que ele poderia fazer para tentar minimizar esse tipo de situação? Hoje, né, pelo que eu enxergo do panorama mundial da odontologia, eu acho que é inconcebível um profissional hoje extrair um dente sem pensar na manutenção daquele osso de alguma forma. Tá? Ou seja, extrair esse dente de forma minimamente invasiva, preservando as tabas ósseas, né? A gente sabe que isso é possível, e se puder sempre trabalhar com uma regeneração óssea guiada, um biomaterial, uma membrana, para que a gente consiga manter o mínimo de osso necessário, eu acho que seria já um grande ponto de saída. E aí, pensando agora na escolha de materiais, Gui, você teria alguma orientação, alguma dica para o pessoal em relação a como escolher os materiais? Legal. Se a gente for pegar na história, as primeiras pesquisas de seio maxilar, né, as pesquisas que ainda eram feitas em animais, foram feitas em macaco. Então, o que se fazia? Se fazia a osteotomia da parede lateral, fazia a fratura em galho verde dessa parede lateral e se colocava um parafuso. Não se colocava nada no seio maxilar. E os primeiros estudos mostrando a formação de osso, ou seja, só com coágulo. E a partir daí, muita coisa aconteceu. Obviamente, hoje você não vai abrir o seio e não pôr nada, mas a gente sabe que só de elevar a membrana a gente já tem formação óssea. Ou seja, para escolher material, tem diferença? Tem, com certeza. Mas eu, antes de escolher o material, a marca do material, eu preciso entender a biologia dos biomateriais que eu vou colocar lá e como que vai funcionar esse processo de formação óssea dentro do seio maxilar.
Em relação aos biomateriais, Gui, como que esse processo acontece dentro do seio maxilar? Legal. A partir do momento que a gente sabe que só se elevando a membrana a gente vai ter pelo coágulo formação, a gente vai ter que trabalhar com um biomaterial, certo? Que seja biocompatível. Um biomaterial que não tenha um tempo de reabsorção muito rápida, porque senão o remanescente ósseo vai ser menor. Eu também não posso ter um material que eu tenha uma reabsorção absurdamente lenta, né? O que é importante para seio maxilar é saber escolher materiais que tenham uma degradação controlada e o mais importante é saber como colocar esse biomaterial no seio. Porque hoje, praticamente, qualquer material que se coloque em seio, a gente vai ter formação de osso. E o importante é a gente pensar em quanto de osso vai se formar. E o segredo, muitas vezes, não está no biomaterial. É óbvio que um biomaterial de eleição é fundamental, mas sim da forma de como se coloca o biomaterial nesse seio. Se eu colocar esse material e condensar demais, eu não vou ter um osso em quantidade na hora de colocar o meu implante. Por quê? Porque o osso vai crescer entre os cristais de biomaterial. E depois de 20 anos, se eu puxar um histológico desse seio, eu vou ter mais ou menos em torno de 50% de osso. O outro 50% é biomaterial. Então, muitas vezes, não é o tipo de biomaterial que eu uso, mas sim como que eu faço a compactação desse enxerto no seio maxilar. E, Gui, em relação aos biomateriais, como é que está o mercado hoje em relação a isso? Basicamente, os biomateriais que a gente tem disponíveis hoje são aqueles biomateriais que a gente utiliza para os outros tipos de reconstrução. Então, basicamente, a gente tem os biomateriais, né, de origem homógena, ou seja, da origem humana, e aí no Brasil a gente só tem a possibilidade de banco de osso, onde o nosso grupo não tem muita afinidade para esse tipo de biomaterial. A gente tem os enxertos xenógenos, onde a gente tem os enxertos de origem bovina e porcina, e tem materiais bem consagrados na literatura, e a gente tem os materiais sintéticos. Tá? Hoje, se a gente for avaliar, a tendência do mundo é utilizar materiais sintéticos e não mais usar materiais de origem animal ou de origem humana. Tá? A tendência é essa, e sempre agregar esses biomateriais com concentrados plaquetários, ou seja, com leucócitos, com plaquetas, para que a gente já dê para o seio maxilar um coágulo já bem adiantado para esse processo de formação óssea. E me explica um pouco, Gui, como é que a gente faz esse agregado plaquetário? O agregado plaquetário a gente vai fazer no momento da cirurgia. E eu vejo que muita gente erra, porque se o profissional anestesiar o paciente antes de colher o sangue, ele já alterou todo o ciclo e a cadeia da coagulação. Então, primeira coisa é colher o sangue. A gente colhe o sangue, bota numa centrífuga e a gente vai separar, né, por meio de peso molecular, o plasma dos elementos figurados do sangue. A partir daí, a gente vai pegar as plaquetas e vamos juntar essas plaquetas com esses biomateriais que são osteocondutores. E aí, no momento da cirurgia, a gente usa esse agregado plaquetário, que nada mais é células do paciente, junto com os biomateriais osteocondutores. E quem é o parceiro que vai executar esse procedimento dentro da clínica? Porque o cirurgião dentista não tem esse preparo na formação, né? Normalmente, o indicado é um biomédico. Inclusive, o nosso grupo, a gente trabalha com um biomédico aí, que foi um dos primeiros a começar toda a parte de agregado plaquetário. Mas tem muitos dentistas que fazem cursos, têm a centrífuga e praticam isso no consultório. Eu me sinto mais à vontade em chamar o biomédico, ele colhe, ele prepara o agregado, o biomaterial, e eu vou me preocupar com a cirurgia. Eu acho que a linha é essa. No entanto, muita gente aí faz curso e faz o preparo, sim. O pessoal fala muito de fazer sedação, né, na hora de fazer cirurgias um pouco maiores. Você acha que vale a pena? Esse assunto da sedação, até recentemente eu vi que tem saído na mídia, tem sido um pouco discutido, né? Eu não vejo com bons olhos o cirurgião dentista que faz a sedação no consultório, tá? Com esses 23 anos de cirurgia, a nossa equipe sempre preconiza um anestesista presente para sedar e para reverter o paciente. Eu acho que é uma responsabilidade do médico anestesista. Eu não vejo bons olhos
fazer a sedação no consultório, até porque muitas vezes vão usar óxido nitroso. E a gente sabe que quando você usa a inalação, né, de óxido nitroso para sedar, para a modalidade de seio maxilar é contraindicada, porque eu aumento a pressão interna das cavidades e isso interfere de forma muito prejudicial na cirurgia de seio. Então, a sedação é muito legal, muito indicada para procedimentos de enxerto. No entanto, não vejo com bons olhos o dentista que faz isso. E você podia dar uma explicação para o dentista que nunca teve contato em relação à sedação? Como que é diferente a sedação da anestesia geral, por exemplo? Sim, sim. A anestesia geral é quando o paciente está no centro cirúrgico, né, e ele é entubado, né? Ou seja, quem está respirando é a máquina de ventilação. É uma modalidade completamente da sedação. A sedação que se utiliza em consultório é aquela sedação que as pessoas estão acostumadas a fazer para endoscopia, né? Ou seja, o anestesista ele acaba fazendo essa sedação com um midazolam endovenoso, né? O dormonide endovenoso. E, no entanto, o paciente está monitorado com monitor cardíaco, com oxímetro digital, e o anestesista ele tem o poder de reversão a qualquer momento, né? Porque ele está com acesso e ele tem a medicação antagonista. No caso de uma anestesia geral é diferente. Agora, tem cirurgião dentista que faz sedação com dormonide via oral. O problema é que ele não tem como reverter, ele não sabe quanto que cada paciente afunda com a dose de cada medicação. Muito bom, Gui. E sobre a cirurgia hospitalar, você acha que vale a pena internar um paciente para fazer um seio maxilar, por exemplo? É só assim que se faz? Eu acho que cada vez menos a gente tem encontrado as cirurgias hospitalares no dia a dia, né? Eu vivi uma época onde se fazia 8, 9 cirurgias de reconstrução óssea com ilíaco, com calota em hospital. E a gente sabe que a evolução e a tecnologia dos biomateriais e das técnicas, quando a gente fala em região posterior de maxila, em seio maxilar propriamente dito, eu acho que os pacientes que precisam de hospital para esse tipo de procedimento são aqueles pacientes que têm algum tipo de déficit sistêmico. Porque eu enxergo que com treinamento, hoje uma cirurgia de seio maxilar em consultório é algo de 45 minutos, 1 hora e 15. Para aqueles muito treinados, às vezes até 35 minutos. Então, para quem está bem treinado para essa modalidade, eu não vejo necessidade de hospital, só se o paciente tem um déficit sistêmico, que aí sim indicaria uma cirurgia em ambiente hospitalar. Gui, eu sou implantodontista, né? E a gente sabe que no meio dos implantodontistas tem muita insegurança em relação à técnica de seio maxilar. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Eu vejo que o implantodontista, né, que está na especialização, ou pseudo-especialização, ele não habita de forma muito confortável nas cirurgias avançadas de reconstrução. E no caso, especificamente, região posterior de maxila, seio maxilar, eu percebo que a grande maioria não se sente tranquilo para se fazer procedimentos de enxerto ósseo em seio maxilar, principalmente. E o que eu vejo? Isso muitas vezes é falta de conhecimento e falta de treinamento. Porque a maioria dos implantodontistas, muitos ex-alunos, me chamam até hoje para fazer cirurgia de enxerto ósseo em seio maxilar no consultório. E é uma cirurgia que a gente sabe que ela é altamente lucrativa e ela é uma cirurgia para quem está treinado, faz ela num curto espaço de tempo. No entanto, eu vejo que nos cursos de especialização, ele é um tema que é dado assim muito rápido, muitas vezes em uma aula de 2, 3 horas. E aí, para suprir esse déficit, a gente trouxe o curso para a plataforma. São 12 horas de aula gravada. 12 horas. Onde a gente discute desde o planejamento e cada tópico de cada detalhe da técnica cirúrgica e ainda mostrando a relação disso, né, do treinar a mão da membrana e ovo. Então eu vejo que uma forma de suprir esse déficit é assistir o curso na Quantum Leap e realmente aprender seio maxilar de uma vez por todas. Você falou, já é a segunda vez que você menciona, né, sobre a membrana do ovo, né? Ela é tão parecida assim mesmo? Tem uma característica bem parecida em relação à membrana de seio maxilar? Muito, muito parecida.
com tudo que a gente já fez de ovo, brincou, porque para a gente desenvolver toda essa metodologia demorou anos, né? Foram dezenas de cursos que o nosso grupo ministrou e cada vez aparecendo uma brincadeira diferente no ovo, até que a gente conseguiu reunir e montar essa metodologia única. Eu não vi em lugar nenhum. É parecido. Se você pegar o ovo cheio, a membrana tem uma consistência. Você esvaziou o ovo e no momento que esvaziar, realizar a abertura, aquela membrana molhada, ela parece muito seio maxilar. E é interessante, porque membrana de seio muda. Tem membrana de seio fina, tem membrana de seio grossa, tem membrana muito elástica, tem membrana que não é elástica, tem membrana calcificada. Nesses anos operando, eu vi muito tipo de membrana. E eu consegui relacionar isso com o osso. Por exemplo, a membrana que está no ovo branco é diferente da membrana do ovo escuro, que é diferente da membrana do ovo de codorna. Então, toda essa experiência de anos trabalhando com membrana, o nosso grupo conseguiu trazer algo que foram vivência de anos de cirurgia para uma modalidade simples do ovo. E o cara pode treinar isso na casa dele, no consultório dele. Isso eu acho fantástico. Então tem muito a ver a membrana do ovo com a membrana sinusal ou a membrana de Schneider. Sobre essa característica clínica que você mencionou, das diferentes tipos, textura de membrana, quando você está fazendo a cirurgia, tem alguma coisa, clinicamente falando, que é possível identificar no paciente que já pode te dar uma ideia de como é aquela membrana? Tem. Na tomografia, a gente consegue enxergar que existem seios maxilares que apresentam um espessamento de membrana maior. Você já consegue ver isso. Muitas vezes, no exame que o otorrino faz, ele já consegue também te dar mais ou menos uma ideia se é uma membrana fina ou espessa. Tá? Quando você estuda os pacientes que têm histórico de fumo, que fumaram, apresentam membranas muito espessas e muito pesadas. Tá? E quando a gente faz o estudo, muitas vezes pacientes braquifaciais, que têm aquele pilar zigomático muito espesso, são pacientes também que têm uma tendência de uma membrana mais espessa. Mas o legal é que a gente consegue, muitas vezes, antes de operar, já imaginar a membrana que a gente vai encontrar na cirurgia. E quando você tem uma ideia, mais ou menos, de como é essa membrana, você dá preferência por algum tipo de material diferente de outro, alguma técnica diferente de outra? Sim, a técnica em si não, mas quando a gente entra para uma cirurgia, que a gente já tem um histórico do paciente que nunca fumou, o otorrino deu um sinal verde, assim, o sistema respiratório perfeito, funcionante, e a gente sabe que vai encontrar uma membrana extremamente fina, é uma cirurgia que a gente tem que ter uma delicadeza muito, muito grande para se fazer o passo a passo da cirurgia. E isso a gente consegue transcrever toda essa informação no treinamento dos ovos. Na sua opinião, é mais fácil levantar uma membrana sinusal ou levantar a membrana do ovo? Eu acredito, G, que falando de membrana, a membrana sinusal é mais fácil que o ovo. Se você conseguir fazer todas as propostas que a gente tem dentro do nosso programa de hands-on para a cirurgia de seio maxilar, eu acredito que o cara vai operar seio igual a gente opera hoje junto no consultório. 30 minutos, 35 minutos, uma cirurgia de seio maxilar, com certeza. Gui, a gente falou aqui que as parcerias com colegas de áreas conexas é muito importante, né? E dentro do curso a gente viu que tem um módulo com um médico otorrino, o Dr. Raul. Como que é isso? Explica um pouquinho pra gente. Legal. Quando a gente estruturou o curso, a gente tentou trazer o melhor realmente desse assunto para o aluno. Então, dentro do curso, a gente tem a aula com o professor Raul Zanini, onde ele vai desmistificar a parte de seio maxilar e toda essa interconexão que a gente tem do mundo do otorrino com o odonto, para que toda vez que a gente pense em fazer qualquer procedimento, seja de uma extração dentária ou de uma grande enxertia óssea, a gente esteja respaldado para evitar essas grandes complicações que eu comentei com você, que são perigosas realmente. E dentro do curso, a gente também, além do otorrino, tem uma aula
aonde a gente trata dos exames hematológicos, ou seja, é um curso de seio maxilar completo e é o único curso que eu vi até hoje onde tem aula com cirurgião dentista e médico. Você mencionou novamente a questão da intercorrência, né? O colega que está hoje no consultório e que teve uma intercorrência ali, que teve uma perfuração de membrana, ou que no momento de uma extração, como você acabou de mencionar, teve uma comunicação do seio maxilar com a cavidade oral. Tem alguma técnica ali, tem alguma dica que você possa dar para um colega que está numa emergência como essa? Eu acho que a primeira coisa é, no planejamento, já tentar evitar esse tipo de complicação. Porque a gente sabe que as comunicações oroantrais, né, ou as comunicações buccosinusais, muitas vezes causam problemas e apresentam dificuldades para se conseguir fechar isso, né? Eu também enxergo que as complicações frente a procedimentos de enxertia ou de implantes mal sucedidos nessa região são complicações muito maiores e com potenciais muito mais perigosos, uma vez que uma infecção dentro do seio maxilar e um abscesso agudo dentro do seio maxilar, a gente tem grande chance aí de meningite e até de septicemia, né? Se a gente der um Google aí recentemente, a gente acha vários casos de septicemia decorrente de infecção de origem inicialmente dentária, tá? Então, para quem está passando por esse tipo de situação, é imprescindível encaminhar para um otorrino e tratar esse paciente de forma simultânea, né? Tanto o otorrino como o dentista junto, para que consiga corrigir esse tipo de complicação. Mas o mais importante é evitar esse tipo de complicação. Bom, o paciente chegou no consultório, ele tem perda dos dentes em região posterior de maxila, uma maxila atrófica, e a gente sabe que muitas vezes a opção do clínico para tentar fugir ali de uma cirurgia maior é angular bem os implantes. Qual a sua opinião? Eu acho que todo tratamento ele tem a sua indicação específica, né? Eu acho que a gente tem que, na hora de um planejamento, saber equilibrar risco-benefício em relação ao planejamento. Então, assim, a gente tem a possibilidade de trabalhar com implantes curtos e a gente tem a possibilidade também de angular implantes, tá? No caso de região posterior de maxila, no caso de um seio maxilar onde você não tem como colocar implante na região de primeiro e segundo molar, a opção seria colocar um implante angulado, pterigoide, e aí reabilitar o caso, desde que você tenha um outro implante, pelo menos na região do segundo pré, né? Então, só com o que eu te desenhei, você vê que são casos extremamente específicos. Eu vejo com bons olhos os implantes angulados com indicação específica, tá? Agora, existem situações que muitas vezes não tem como fazer isso, porque eu não tenho como ter um implante pterigoide e não tenho nenhum outro implante na região de pré para reabilitar. Então, acho que tudo é indicação específica para cada caso, ou seja, o tratamento sempre tem que ser individualizado para o paciente. E hoje você falou também sobre o planejamento digital, né? Como que isso poderia ajudar, não só na identificação das espessuras das paredes, mas como que isso poderia ajudar o clínico hoje pedir uma tomografia e fazer um planejamento digital? Eu acho que eu que vim da época que se planejava implante e enxerto em tomografia linear, né, nem tomografia volumétrica era, hoje, com o recurso da tecnologia, dos softwares, dos programas, isso veio para ajudar de uma forma impressionante. Porque você consegue ter informações precisas da topografia de áreas, e eu acho que, assim, detalhes, né, a reunião de detalhes faz um planejamento diferente. Então eu vejo que tanto para a área de enxerto, o mundo digital veio para ficar. Hoje é possível a gente desenhar um guia cirúrgico em seio maxilar, fresar esse guia e na hora da cirurgia não se preocupar nem aonde tem que abrir a janela. Então eu acho que isso veio para ficar e eu acho que cada vez mais a gente vai ter a tecnologia a favor da cirurgia. Sim. Gui, esse bate-papo foi muito produtivo, foi muito legal, super interessante, acho que deu para sanar muitas dúvidas dos clínicos que estão assistindo. Mas falando especificamente do curso da plataforma Quantum Leap, esse curso de seio maxilar que você tem, são 12 horas de curso. O que o aluno pode esperar depois de assistir esse curso? Eu acredito que o aluno que precisa dominar todos os conhecimentos necessários para se planejar, executar tanto as cirurgias de seio maxilar como
poder treinar sua destreza manual sem ter que se deslocar, porque o curso é online, ou seja, ele pode assistir o curso aonde ele quiser, quando ele quiser, ele pode voltar numa dúvida. Então eu acho que dentro do universo das reconstruções ósseas em região posterior de maxila, eu acredito que esse curso é completo e o aluno com certeza vai poder habitar de forma segura no campo das reconstruções. Gui, queria te agradecer pela presença nesse mais um podcast da plataforma Quantum Leap. O tema de hoje foi implantodontia. Foi uma honra poder ter esse bate-papo com você, poder esmiuçar essa área toda. Queria agradecer a todos que estão assistindo e nos vemos no próximo podcast da plataforma. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite, a presença em poder participar desse podcast. Gostaria de agradecer a todos os telespectadores e qualquer dúvida estamos à disposição. Até a próxima.